nome de Deus. Obrigado você que está conosco aqui nessa noite. Olha só queria dar alguns recados. Primeiro, eu queria liberar as crianças, tá bom? De 4 a 11 anos, vocês podem descer para o culto infantil. Eu quero aproveitar para fazer um apelo. O Ministério Infantil continua precisando de pessoas para trabalhar, tá bom? Se você sente o desejo aí de trabalhar nessa área, ficamos... é verdade. Se você sente o desejo de participar dessa área, você nos procure, na verdade procure o pessoal do ministério, especialmente a Dani, que é a líder, tá bom? A gente está muito precisando de iniciar um berçário mesmo, e aí a gente ainda não tem pessoas para essa área, queremos destacar pessoas, levantar novas pessoas para essa área, tá bom? Se você está com o seu bebê e precisar sair por algum motivo, a gente tem uma sala lá embaixo onde você pode cuidar do seu bebê enquanto você acompanha o culto numa televisão que está sendo transmitido ali, tá bom? Um outro recado que eu gostaria de dar é que a Marta também pede pessoas que possam trabalhar, que queiram trabalhar junto com ela em missões aqui na igreja, nesse ministério de missões, tá bom? Então, pode falar com a Marta, procure, converse sobre isso. Se você sente o desejo de conhecer mais, envolver-se, não é? E fazer parte disso. Este é um projeto muito importante na vida da igreja, queremos que você faça parte. Prepare-se, no mês que vem a gente vai lançar uma super campanha para que a gente possa contribuir, não é? Além das nossas orações, as nossas contribuições também. Sábado que vem, nós teremos... Não, antes de sábado, deixa eu falar aqui. Você que está nos visitando, a gente tem um cartão que está colocado aí nos bancos, tá bom? Se você quiser, você pode preencher, fique à vontade. Talvez aqui, ao final deste culto, você sinta Deus falando com você, sinta o desejo de entregar a sua vida a Jesus. Talvez você está longe da igreja, longe de Cristo e gostaria de retornar. Nós teremos o prazer de fazer o contato com você. Então, anote aí, entregue ao final ali para os nossos irmãos que estão à porta e a gente vai falar contigo durante essa semana, tá bom? O outro recado é sobre o final de semana. Sábado que vem nós teremos o nosso ponto central, os jovens e adolescentes estão todos convidados para estar conosco aqui. Quem vai estar falando é o Stengel, o Gabriel Marques, vai estar conosco aqui. Atualmente, ele é formado em teologia, atualmente ele é membro da Igreja Batista Alameda, em Curitiba. Então, ele vai estar conosco aqui. Então, se você puder, esteja jovem, convide os seus amigos para que a gente esteja reunido aqui, então, no próximo sábado, tá bom? Fica combinado, durante a semana, a gente vai rolando mais informações para todos vocês, amém? Eu queria continuar aqui falando com vocês a respeito de Efésios. Eu tenho feito uma jornada na carta de Paulo aos Efésios, chamada Graça, e gostaria de partilhar nessa noite mais um trecho. Quero falar com você nessa noite sobre Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10, e quero compartilhar isso com vocês nessa noite. Estou sorrindo aqui porque eles me deram um outro método aqui, ficou top, hein? Já funcionou, viu? Muito bom. Acabaram os problemas. Muito bem. Quero conversar com você então essa noite sobre graça, fé e ação. Vamos ler o texto? Diz assim o texto. Vamos ver? Olha que maravilha. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam o presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, e essa palavra é tudo no texto, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Amém? Você já viveu na sua vida alguma situação em que você se sentia como se você estivesse no fundo do poço e sem chance de sair de lá? Eu acho que já houveram situações assim nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, que você olha a situação e fala, não vou sair dessa.
Ou eu não vejo uma perspectiva para que eu possa sair dessa. Eu acho que você já enfrentou isso de alguma forma. Eu acho que de vez em quando a gente enfrenta situações em que achamos mesmo que não há mais esperança, que não haja mais saída. Mas de repente, alguma coisa acontece. Porque você está aqui, não é? Então você já superou esse momento. Ou talvez você é aquele que está atravessando essa fase. Mas de repente alguma coisa acontece, e eu quero crer que você acredite que seja a ação de Deus em seu favor, e finalmente você supera aquela situação de desespero e se sente aliviado. A Bíblia está repleta de histórias assim, e uma das mais interessantes é a de José, do Antigo Testamento, que a gente gosta de chamar de José do Egito, não é? Então, essa história, apenas para você relembrar, de uma maneira absurda, os próprios irmãos de José, por inveja do tratamento que ele recebia do seu pai, foi vendido a mercadores como um escravo, a mercadores estrangeiros como um escravo. Você pode imaginar os seus próprios irmãos, que cresceram com você, te vendendo como se você fosse uma mercadoria qualquer? Imagine uma situação como essa. Isso é uma coisa distante de nós, não é? Porque não faz parte da nossa cultura, enfim. Mas imagine que isso fizesse e você fosse vendido pelos seus irmãos. Né? Tem muita gente nessa casa, vamos despachar esse aí. E vendesse você, né? Interessante, José ele foi viver no Egito e lá ele foi revendido como escravo a Potifar. E quando parecia que as coisas iam clarear um pouco para ele, porque pelo menos ele ia sair da prisão e trabalhar como um mordomo, ainda que fosse escravo, mas é melhor ser escravo cuidando de uma casa chique do que ser escravo dentro de uma prisão, vamos combinar, não é? Mas aí, por uma conspiração da qual ele não tinha culpa nenhuma, ele acabou novamente no calabouço, só que agora foi pior, a sua situação agora era muito pior do que a primeira situação. E todo esse processo doloroso na vida de José durou não menos que 13 anos. Você pode imaginar uma coisa como essa? Você fica 13 anos preso, sem notícias do seu pai, que com certeza já o dava como morto, porque foi essa mentira que os outros filhos contaram, né? Para o Jacó, que era o seu pai. Então ele dormia, se é que dormia, noite e dia, pensando que ele estava vivo, mas o seu pai chorava pela sua morte. 13 anos sofrendo pelo que os irmãos lhe fizeram. 13 anos sofrendo a angústia de ser vítima, não apenas uma, né? Mas 2 vezes de injustiça. Primeiro, a injustiça sofrida pelos irmãos que o venderam. E segundo, a injustiça sofrida por causa da sem-vergonha da mulher do Potifar, não é isso? Mas, de repente, tudo aquilo que parecia improvável começa a acontecer na vida de José. Então, graças a essa fé resiliente que ele tinha, a revelação do sonho de um prisioneiro real, que estava ali com ele, né, você deve ter visto essa história, coloca o José frente a frente com o faraó, para que revele os seus sonhos também. Numa certa manhã, se você não conhece essa história, José estava na prisão, e aí alguém disse assim, 2 prisioneiros, o copeiro e o padeiro do rei, estavam presos, eles haviam cometido algum erro, pelo qual estavam presos, a Bíblia não conta qual é, porque isso não é relevante, o que é relevante é o que acontece. Eles dizem assim, nós tivemos um sonho, e aí eu queria, um sonho muito perturbador, eu não entendo o que esse sonho significa, e aí então ele disse o seguinte, conta um sonho para mim, quem sabe eu posso ajudá-lo a entender o sentido desse sonho. E eles contam o sonho, e José revela o sonho. Um deles morre, essa é a revelação do sonho, e um deles é restaurado à sua posição, o copeiro do rei. E aí José diz para ele assim, olha, como na revelação você vai ser restaurado em 3 dias ao seu posto, você poderia falar bem de mim ao rei, porque eu vim parar aqui sem culpa alguma do que fiz. Então fala de mim para o rei, quem sabe o faraó me tira dessa, não é? Ou pelo menos me coloca numa outra condição. E aí ele disse, não se preocupe, não vou me esquecer de você. 3 dias. Ele se esqueceu completamente de José. 2 anos depois, o faraó tem um sonho. 2 sonhos, na verdade, muito intrigantes. E aí, aquele cabeçudo se lembra do José que estava preso lá, não é? Aí ele disse, olha, há um tempo atrás, um homem revelou os meus sonhos lá na prisão. E aí mandaram que trouxessem José, e aí é a primeira menção bíblica de que alguém se barbeou, uma curiosidade bíblica. E aí ele tomou um banho, se barbeou, e apareceu na presença de Faraó. Faraó contou o seu sonho, na verdade ele disse que eram 2 sonhos, mas José disse que o sonho era um só, que havia sido duplicado, porque aquilo que Deus iria fazer é como diz o texto, ele ia fazer depressa. E aí então ele revela o sonho, e não apenas revela o sonho, mas José diz assim, se o senhor me permite, eu gostaria de dar uma sugestão, eu sei que o senhor é o faraó,
sabe todas as coisas, não é? Quem sou eu? Sou apenas um prisioneiro. Mas, já que o Senhor me deu a oportunidade de revelar os sonhos, será que o Senhor não poderia me dar uma oportunidade de dar uma sugestão? E aí o faraó permite, José dá uma sugestão de como manter as coisas no lugar. Ele faz ali uma proposta política de armazenamento de recursos, para que o Egito tivesse muitos recursos para si mesmo e para vender para os outros povos. Isso enriqueceria demais a terra. E aí o faraó diz uma frase memorável, ele diz assim: acharíamos outro homem assim, onde há o Espírito de Deus? Eu sei essa história quase de cor, porque José é o meu personagem preferido do Antigo Testamento. E aí então ele diz assim: o copeiro já havia dito que a sua história e toda a injustiça que você sofreu, e porque isso foi revelado a você e a nenhum outro, então eu vou tirar você da prisão, e agora eu vou colocar você ao meu lado, e nenhuma palavra, nenhum homem levantará a sua mão ou o seu pé para dizer alguma coisa, sem antes que você o permita. Então, de repente, José tem uma guinada na sua vida, e aí ele sai do calabouço e se torna o vice-rei, vamos dizer assim, do Egito. Bom, a gente poderia citar aqui muitas outras histórias bíblicas em que aconteceram situações semelhantes a essa. A verdade é que essa é a especialidade de Deus. Deus faz com que aquela pessoa que está vagando na mais profunda escuridão do pecado, sem rumo, perdido, encontre Jesus Cristo, que é a luz que ele precisa para mudar por completo a sua vida. Você já deve ter ouvido em algum lugar o testemunho de alguém que vivia uma vida de podridão, perdido, não é? Submerso no pecado. E de repente Jesus o encontrou e ele teve uma grande transformação, não é? Eu conheci uma vez que ele conta que ele era um bandido, ele estava fugindo da polícia, e aí naquela fuga da polícia, a polícia atirou muitas vezes nele e nenhuma bala acertou nele. Então, a partir daquele dia, ele sentiu que Deus tinha algo para a vida dele, porque não tinha como ele escapar daquilo, e foi no meio daquela circunstância horrível que ele entregou a sua vida para Jesus. Talvez você já deve ter ouvido histórias como essas, das transformações que Jesus tem feito ao longo da história da humanidade. Então, Deus pode mudar a vida de uma pessoa que está trilhando um caminho de destruição para viver uma vida transbordante, uma vida renovada. E é exatamente esse o conteúdo de Efésios capítulo 2. Paulo mostra que o homem, por sua própria natureza, é espiritualmente morto, e o que ele pode vir a ser por causa da graça de Deus. Então ele mostra exatamente esse contraste entre a morte espiritual e a vida da ressurreição que Jesus Cristo nos oferece. É interessante porque no versículo 1 ele diz assim: vocês estavam mortos, e nos versículos 4 e 5 ele diz: Deus deu-nos vida. Essas frases estão inseridas aí nos textos. Então eu espero que até o final dessa mensagem você possa responder a seguinte pergunta: você está vivo? Eu sei que você está, porque você está respirando, né? Estão todos olhando para mim aqui, eu tenho certeza que todos estão vivos aqui, graças a Deus por isso, não é? Mas será que Cristo já reproduziu a transformação que você precisa para estar espiritualmente vivo? Então é o que a gente vai entender ao longo do estudo desse texto aqui. Nós sabemos que Deus trabalha em favor do homem. Tudo que Deus fez, tudo que Deus faz é para alcançar o coração do homem. É muito interessante pensar sobre isso, que todas as coisas estão movidas, os olhos de Deus estão movidos na minha direção, na sua direção. Mas o grande problema é que o pecado também faz isso. O pecado também está interessado em mim e você. Então ele quer tirar o homem da rota que Deus tem para ele. Esse é o trabalho do pecado, não é? E como a natureza humana já é pecaminosa, a graça que vem em nosso favor é a nossa salvação que está em Jesus Cristo mediante a fé. É isso que Paulo vai nos ensinar nesse texto. E aí nós somos desafiados, depois de alcançados por Deus, a viver uma nova vida que reflita Cristo, não é? Que primeiro venha inundar o nosso coração e depois venha ser refletida na pessoa, nas outras pessoas com quem nós tivermos contato. Isso aí é o que eu chamo de a fé em ação. Agora, eu queria falar para você agora sobre 3 coisas a respeito do pecado. Elas estão entre os versículos 1 a 3. A verdade é que a condição do homem é desesperadora sem Deus. O homem, ele está decaído, e ele vive numa sociedade decaída. Essa é a nossa situação. O retrato da condição humana, espiritualmente falando, é horrível. É horrível. O pecado, ele não é como uma doença, assim,
que alguns têm e o outro não tem, não é? Ou, por exemplo, assim, você tem um tipo de doença, aquele tem um tipo de doença. Todos nós temos algum tipo de doença, todos nós temos, não é? Mas o pecado não é assim, o pecado é uma praga que atinge a todas as pessoas indistintamente. Vai haver um momento em que a gente vai chamar as pessoas à frente, né? O pecado é uma praga, é brincadeira. O pecado é uma praga que atinge a todas as pessoas indistintamente. Todo ser humano é culpado, todos nós. Todo ser humano está fadado à condenação. Esse era o nosso destino. Nós não tínhamos outra sorte. Então, os versículos 1 a 3 ensinam para a gente como entender isso. Observe, em primeiro lugar, o homem está espiritualmente morto. É o que diz o versículo 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Essa situação é a que a Bíblia denomina de morte espiritual. É isso. Mas antes de dizer o que é a morte espiritual, eu preciso dizer a você o que ela não é. Porque o fato do homem estar morto espiritualmente não quer dizer que ele não possa fazer coisas boas. Não. Por exemplo, uma pessoa espiritualmente morta, ela pode levar uma vida moralmente aprovada, não é? Ela pode ser uma pessoa decente, ela pode ser uma pessoa responsável, pode ser um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, um bom trabalhador. Então, o que é que Paulo está querendo dizer com o termo morte espiritual, que está inserido aí na ideia do texto? É que antes de Cristo chegar na vida do homem, o homem está vivo para as atrações do pecado e morto para Deus. Ou seja, a tendência humana é para o pecado. Sempre que eu estou dando aula na classe de batismo, e a gente tem uma lição que fala sobre a transformação contínua do caráter, que tem muito a ver com esse texto, com essa mensagem, eu falo o seguinte: olhe para os bebês. 99% dos bebês, a primeira palavra que aprendem antes de falar mamãe e papai é a palavra não. Pode perceber. Por quê? Porque é a primeira palavra que eles ouvem, porque a criança vai sempre na tendência de fazer o que é errado. Não é? Ela vai querer meter o dedo na tomada, ela vai querer puxar alguma coisa que está em cima da mesa e vai cair em cima da cabeça dela, ela vai querer puxar uma toalha e derrubar tudo que está em cima. É a tendência pecaminosa. A gente tem uma tendência para o mal. Nós já fomos gerados em iniquidade. E aí nós, como pais, o que fazemos? Não, não, não pode, não. E aí a criança aprende o não, às vezes, antes de falar mamãe e papai. Já percebeu? Por quê? Por causa da natureza pecaminosa. O homem é incapaz de entender e apreciar as coisas espirituais por si mesmo. Por quê? Porque nós não possuímos vida espiritual, porque só Cristo pode fazer isso conosco. Nós somos como um morto fisicamente que não responde a estímulos físicos, porque um morto espiritual não responde a estímulos espirituais. Isso aqui não faz a menor diferença para ele. Como diz o texto, ele está morto em suas transgressões e pecados. A Bíblia aponta que o salário do pecado é a morte. E aqui tem uma coisa muito interessante. Significa que a pessoa trabalha o mês inteiro para o pecado e no final do mês, quando ele consulta o saldo da sua conta, é a morte que está lá esperando. Isso não é terrível? Então é a morte que está lá depositada na sua conta, porque o salário do pecado é a morte. Morte é separação. Da mesma forma que a morte física separa o corpo da alma, a morte espiritual separa o homem de Deus. Então, a graduação, aqui, né, o grau da situação é terrível. O pecado é uma doença fatal, porque leva à morte, porque é o salário do pecado é a morte. Então, o caso do homem não é de restauração, não é. O caso do homem é de ressurreição. Nós estamos mortos nos nossos pecados. Então, só Cristo pode nos dar uma nova vida. Lembra de Jesus em Nicodemos? Quando ele disse assim: você precisa nascer de novo. Essa vida não serve. Você precisa nascer de novo. Então, não é o caso de reforma, é caso de nascer de novo. A verdade é que o mundo é um grande cemitério cheio de pessoas andando aí, por aí, né, como nos filmes de zumbi. A gente vive um The Walking Dead, assim, na real, né? The Last of Us, né, assim, na real. É o que a gente vive. Então, as pessoas andam para lá e para cá, perdidos na sua própria consciência, fazendo o que todo mundo faz, não é? Por que você faz isso? Eu faço porque todo mundo faz. É assim que funciona.
Em segundo lugar, o homem é desobediente por natureza. Olha o que é que diz o texto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, versículo 1 e versículo 2, nos quais costumavam viver quando seguiam o príncipe da ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Paulo escreve bonito demais, não é? Paulo ele mostra que há 3 forças que levam o homem a essa desobediência e que o homem não consegue se livrar delas sozinho. O mundo, o diabo e a carne. Então, é claro que o mundo aqui não é o planeta criado por Deus, é o mundo sistêmico, é esse mundo, é esse sistema que pressiona cada vez mais as pessoas para que se conformem com os valores que o mundo oferece. É impressionante como muitos são engolidos por isso. Então é assim, ó, qual que é o problema de enganar quando os fins justificam os meios? Percebe? Isso é filosofia do mundo. Qual o problema de fazer sexo antes do casamento? Todo mundo faz, não é? Qual o problema de beber um pouco? Todo mundo faz. Qual é o problema de assistir a um filme pornô para esquentar a relação? Então, o mundo vai colocando isso. Qual é o problema de falar alguns palavrões no momento da raiva? Eu fiquei com raiva. Qual é o problema? Qual que é o problema de ficar? Qual é o problema? Todo mundo faz. Qual é o problema de uma roupa sensual? Não é? O que é bonito é para ser mostrado, não é? É o que a gente vê muito por aí sendo falado. Qual é o problema de postar o que vier na minha cabeça? Eu posto mesmo. Qual que é o problema de levar os meus filhos para pular o carnaval ou para ir participar do Halloween? Percebe? Então, esse é um mundo sistêmico. A gente vai deixando e a gente vai sendo engolido pelas coisas e essas coisas vão se tornando naturais para nós. Entretanto, a Bíblia é enfática nesse sentido. Olha o que ela diz sobre o mundo. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é João que disse em 1 João 2, de 15 a 17. Agora olha o que Tiago diz em 4:4. Ele diz assim, adúlteros, olha como é que ele chama. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? É como se ele estivesse dizendo, vocês estão se prostituindo com o mundo nos seus pecados. Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Então, sempre que os homens são desumanizados, né, pela opressão política, econômica, moral, social, vemos a ação do mundo. É assim que funciona. Nós podemos chamar isso, então, de como se fosse uma escravização cultural. O exemplo mais clássico disso é o de Daniel, na Bíblia. Porque Daniel, ele podia provar das iguarias, não é isso? Mas ele optou por não provar, não é? Sadraque, Mesaque e Abednego, na mesma história, ali na mesma turma, poderiam se prostrar e ficariam na boa diante da estátua do rei, mas todo mundo se prostrou. Todo mundo faz, todo mundo se prostrou, mas nós não vamos nos prostrar, percebe? A outra força que leva o homem à desobediência é o diabo. Então, conforme o texto, ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. É assim que está mais ou menos escrito lá. Ele era Lúcifer, que se rebelou contra Deus, iniciou seu trabalho de destruição com Adão e Eva, né? Tivemos uma aula de EBD calorosa, acalorada hoje de manhã aqui, né? Quase tivemos um ringue aqui para nós discutir. Não, eu estou exagerando, né? Mas foi uma discussão bem sadia, foi bem legal. A discussão aqui sobre Adão e Eva, né? Aquelas coisas que a gente tenta meio que adivinhar. Isso é bem bacana, né? E Satanás vem enganando ao longo dos tempos na humanidade. Algumas pessoas têm ignorado o trabalho dele, mas ele não pode ser ignorado, não é? Ele existe e atua no planeta Terra. A gente não precisa temer Satanás, mas também não podemos subestimá-lo. O poder dele não chega nem perto do poder de Deus, mas isso não significa que ele não tenha poder. Lembre-se de que ele tem anos de janela. Ele não dorme, Satanás não tira férias, ele não descansa. Ele está atrás de derrubar, especialmente os fiéis. E o pior é que, na grande maioria das vezes, ele não se apresenta como um monstro horrível, mas como algo belo de ser apreciado e delicioso de ser provado. Então, muito cuidado com tudo isso. Você precisa se lembrar da advertência de Pedro, aquela bem famosa, quando ele diz assim, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar.
E, finalmente, a última força que leva o homem à desobediência é a sua própria carne. O mundo, o diabo e a carne. Quando a Bíblia fala sobre carne, não está falando aqui da carne, né, propriamente dita, mas da nossa natureza interior, que está caída, essa com a qual nós nascemos, e que deseja controlar a nossa mente e o nosso corpo o tempo todo. É uma batalha constante, não é? Todo dia, toda hora, o tempo todo a gente está lutando contra a nossa natureza. E ela nos leva, por vezes, a desobedecer à vontade de Deus. É o que diz o versículo 3, né, do próprio texto, que vai dizer assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Há um impulso no nosso interior para fazer o mal. A nossa tendência, como eu disse, exemplificando do bebê, né, desde pequenos. A gente pratica o mal porque a nossa inclinação, a inclinação do nosso coração é para o mal. A teologia chama isso aqui de depravação total do homem. Então, nos concílios, né, para pastores, essa é uma das perguntas. Fale sobre você acredita, eles perguntam, você acredita na depravação total do homem? Nós estar num concílio uma vez, perguntaram isso para o candidato, ele disse o seguinte: não muito, porque eu tenho um tio que ele não é crente, mas ele é uma excelente pessoa. Quer ser reprovado no concílio mesmo, esse, né? Isso não faz sentido, foi o que eu disse ao início. Todos nós nascemos em transgressão. Ainda no Antigo Testamento, o profeta Jeremias escreveu algo incrível que explica isso muito bem. Olha que bacana o que ele disse. Será que um etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. Não é? É impossível, não é, você fazer. Isso me lembrou uma música, é improvável, é impossível, não é? Desculpa, não devia ter lembrado dessa música, né? É que eu gosto da banda mesmo. Vamos lá. Isso não quer dizer que o homem não possa fazer coisas boas. Não é isso. Ele até se sensibiliza com as causas sociais e morais. Ele se compadece. O homem ajuda as pessoas. Aliás, como temos visto, né, ações humanitárias, mas ele não pratica obras com reconhecimento de que são para a glória de Deus, e nem como gratidão pela salvação em Cristo Jesus, porque simplesmente ele ainda não tem essa salvação, aquele que está espiritualmente morto, ok? Em terceiro lugar, o homem está condenado. Olha o verso 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. Então, aquele que não crê em Cristo, não está debaixo do senhorio dele, já está condenado. Esse é um texto muito forte, não é? Olha o que diz, por exemplo, lá em João 3, 17 e 18, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Ele diz assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. E olha o que ele diz em seguida: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Você sente o peso desse texto? O risco que você corre, se não entregou a sua vida a Jesus ainda? O texto fala que essa condenação é a ira de Deus. Essa é a palavra usada aqui. A ira de Deus é essa reação pessoal de Deus frente a qualquer pecado, qualquer rebelião que possa existir contra Deus. É essa repulsa de Deus a tudo aquilo que vai contra a sua santidade. Nós somos santos, porque somos separados, mas a santidade de Deus significa perfeição, e a perfeição de Deus repudia qualquer ação pecaminosa. A verdade é que aqueles que vivem debaixo da ira de Deus, eles são entregues, e isso é terrível, a si mesmos, pela sua escolha deliberada de rejeitar o conhecimento de Deus. Então isso é algo terrível. Nós temos visto, nos últimos tempos, extremas atrocidades a respeito do nome de Jesus. Pessoas zombando, fazendo chacota, brincadeiras com o nome de Jesus, com a salvação de Jesus, com o que se chama evangelho e evangélicos. É óbvio que muitos evangélicos, infelizmente, estão dando muito motivo para queimar o nosso filme, para falar de um jeito bem simples, não é?
Mas o fato é que muita coisa tem sido feita, muito deboche tem acontecido. Essas pessoas estão agindo deliberadamente em rejeitar o conhecimento de Deus. Eu me lembro de ter conversado alguns anos atrás com uma jovem que foi criada na igreja e estava totalmente longe de Deus. A pedido da sua mãe, eu fui lá conversar com ela. A mãe dela estava em prantos por causa das escolhas dela. E eu fui conversar, bater um papo com ela, e ela me respondeu mais ou menos assim, eu estou muito bem assim, eu estou vendo as coisas que antes eu não tinha visto, pastor, eu agradeço você ter vindo falar comigo, mas eu não vou mudar o meu pensamento, eu estou vivendo experiências incríveis, que eu ainda não vivi, e eu quero experimentar isso mesmo, eu estou decidida. Então eu percebi o quanto o pecado já havia cegado, e eu disse, eu posso só orar por você, para que Deus te dê uma oportunidade, em algum momento da sua vida, antes que algo pior possa acontecer? Ela disse, fique à vontade. E aí eu orei por ela e fui embora. Então, essa é uma escolha deliberada. Bom, mas eu quero falar sobre uma outra coisa agora. Eu quero falar sobre a graça maravilhosa. Se a gente terminasse essa mensagem aqui, onde eu parei, né, certamente a gente sairia daqui desesperado, porque esses 3 primeiros versículos do texto, eles dizem respeito àquilo que nós fizemos e que, consequentemente, merecíamos, não é? Mas os versículos que se seguem, eles vão falar sobre aquilo que Deus fez e que, por consequência, agora, pela graça, nós podemos desfrutar. Portanto, em primeiro lugar, Deus nos amou. Versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Só de nós lermos essa palavrinha aqui, olha, todavia, já sentimos um refrigério, não é? Porque Paulo vinha falando das coisas terríveis do pecado, e quando olhamos para 1, 2, 3 de Efésios 2, nós olhamos e dizemos assim, estamos perdidos. Mas Paulo inicia o versículo 4 dizendo, todavia, e aí ele vai prosseguir. O texto mostra que Deus é rico em misericórdia e que o seu amor é imenso. Nós somos salvos pela misericórdia e pela graça de Deus, e essa salvação, ela está personificada na pessoa de Jesus de Nazaré e o seu sacrifício na cruz. É por isso que o Philip Yancey, em Maravilhosa Graça, um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, ele diz que não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, e nem nada podemos fazer para que Ele nos ame menos. Depois você acompanha aí no boletim, escrevi o texto nesse sentido também, que estudaremos também no meio da semana nos pequenos grupos, no mesmo texto, para refletirmos sobre esta graça maravilhosa que tem nos alcançado. A outra coisa que eu vejo aqui no texto é que Ele nos deu vida. Versículos 5 a 7. Deu-nos vida juntamente com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele fez por nós muito antes. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Como eu disse no início, esse versículo, ele reafirma que o homem está morto espiritualmente. Esses textos, né? Mas ele precisa de um novo nascimento, ele precisa de uma nova vida. É a ressurreição a qual o texto se refere. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós cremos em Cristo, nós passamos da morte para a vida. Isso combina com aquelas palavras que Jesus havia dito lá em João 5,24, quando ele diz assim, eu lhes asseguro, Jesus diz, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não é terá, tem a vida eterna, e não será condenado naquele dia, mas já passou da morte para a vida. Amém? Graças a Deus por isso. Nós não estamos condenados, porque Cristo fez antes por nós, quando ainda éramos pecadores. Em terceiro lugar, o que eu enxergo aqui no texto, é que Deus nos salvou. Versículos 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça. E agora preste atenção, porque aqui vão 2 versículos que eu considero dos textos mais lindos de toda a Bíblia. Eu já disse que esse é o meu segundo texto preferido de toda a Bíblia. Primeiro, Atos 4:12, e depois este texto. Prepare-se, porque esse texto é extraordinário. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, não é uma recompensa. Não é uma recompensa. Para nos ensinar isso de uma vez por todas,
Paulo está fazendo duas negações muito importantes aqui nesse texto. Ele diz, isso não vem de vocês, é dom de Deus. E ele diz, e não vem por obras, para que ninguém se glorie. Se Paulo fosse escrever esse texto hoje, numa linguagem para os jovens, se ele estivesse dando uma palestra para os jovens, Paulo ia dizer mais ou menos assim, isso não vem por obras, para que vocês não fiquem se achando. Esses mesmos versículos na Bíblia, a mensagem, estão escritos de uma forma muito interessante. Olha que bacana que está lá, eu fiz questão de colocar para vocês acompanharem. A salvação foi ideia e obra dele. A nossa parte em tudo isso é apenas confiar nele o bastante para permitir que ele haja em nossa vida. É um imenso presente de Deus. Não somos protagonistas nessa história. Se fosse o caso, andaríamos por aí nos vangloriando do que fizemos. Não, nada fizemos, nem nos salvamos. Deus faz tudo e nos salva. Amém? Graças a Deus por isso. Não há nada que eu e você possamos fazer. Então, a salvação não pode ser pelas obras, porque a obra da salvação já foi completamente realizada na cruz. Se a cruz é suficiente para a minha salvação, o que mais eu posso fazer? Pense, eu posso cantar muitas canções aqui, eu posso pregar 1000 sermões, eu posso entregar todos os dízimos da minha vida até a minha morte, eu posso ser um bom marido, um bom pai, um pastor dedicado, eu posso fazer tudo isso. E todas essas coisas são muito importantes. Deus quer que eu faça isso, mas essas coisas não vão resultar na minha salvação, porque a salvação não significa recompensa. Então não há nada que eu e você possamos fazer ou precisamos fazer. Os nossos sacrifícios não vão valer de nada. Então é por isso que nós não devemos fazer coisas para Deus. Nós devemos nos entregar para Deus. Está vendo? É por isso que eu tenho sempre dito que tudo na igreja que começar com aquela frase, eu tenho que, não presta, tá bom? Então, tipo assim, eu tenho que ir aos cultos, eu tenho que devolver dízimo, eu tenho que dar oferta para missionário, eu tenho que ler a Bíblia todo dia, eu tenho que respeitar a liderança na igreja, eu tenho que dar bom testemunho, eu tenho que fazer isso ou aquilo, eu tenho mesmo que participar de um pequeno grupo, eu tenho que servir mesmo em alguma área na igreja. A minha resposta para você é não. Você não tem que fazer nenhuma dessas coisas, nenhuma delas. Você deve fazer porque Cristo morreu na cruz por você, porque Ele entregou a vida dEle por você, porque Ele quer que você entregue o seu coração, toda a sua vida dedicada ao Senhor, aos pés da cruz, e Ele vai fazer em você. Eu acho que é isso que Deus quer que nós entendamos. Então, nós somos salvos pela graça, portanto, não há bons e maus, não há mocinhos e bandidos, não há heróis e vilões. Ninguém pode se gloriar, tudo é dádiva graciosa de Deus. Agora veja que o texto nos mostra que a salvação é pela graça, mas por meio da fé em Cristo como o nosso Salvador. Isso é muito importante, isso é tão importante porque, e eu escrevi isso aí no boletim, porque muda a maneira de vermos a nós mesmos e aos outros. Isso é bem importante. Indica que nós não podemos ser soberbos diante de Deus, porque Ele fez tudo. Nós não podemos ser arrogantes em relação às pessoas que não seguem a Jesus como nós seguimos, ou que simplesmente não seguem a Jesus. Não podemos ser arrogantes, achar que somos melhores, superiores a eles, e nem ser competitivos com outros cristãos, tipo, eu sou mais santo que você, eu faço mais coisas que você, percebe? Porque derruba tudo isso, porque a graça de Jesus é que fez todas as coisas. Então, diante disso, eu quero falar algo aqui sobre o versículo 10, e eu chamo essa parte da mensagem de o poema de Deus. O verso 10 diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Tem algumas coisas aqui. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós e em nós. Então isso significa que Deus está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou de escrever o último capítulo da nossa vida. Já parou para pensar nisso? A nossa vida continua. Cristo está trabalhando em nós. Talvez muitos olharam para Abraão no passado e o viram como um velho caduco que sonhava em ser pai aos 100 anos de idade, não é? Eu não sei o que você pensa, mas quando o anjo disse, né, olha, você vai ser pai
e ele já tinha 100 anos. Sara deu uma olhada para ele com 100 anos e falou, isso daí, sem a menor chance, não é? É o que eu consigo pensar, gente, eu não consigo pensar em outra coisa. E aí, o que o varão, né, o anjo que está lá, diz assim, o seu nome vai ser mudado, né, para Sara, né, e porque você riu, ele diz. Aí ela diz assim, não, eu não ri. Aí o anjo, você pode estar de brincadeira, né? Eu sou um anjo de Deus. Você acha que eu não vi que você riu, não é? Você riu. Eu sei porque você riu, mas eu sou Deus, e eu vou fazer, é uma aparição de Deus, né? E eu vou fazer o inimaginável, aquilo que você não imagina que pudesse acontecer. Ele creu, Abraão creu, e ele foi pai de uma grande geração. Lembra que nós somos também? Talvez alguns tenham achado loucura que Moisés deixasse as riquezas, né, da glória do Egito, para viver num deserto e seguir a vontade de um Deus que, aparentemente, até então, nunca tinha falado com ele. E aí surge aquele momento naquela sarça ardente, e aí ele abriu mão de tudo e creu, pela fé, para servir na liderança da maior libertação da história do Antigo Testamento. É possível que muitos olhassem para Pedro, por exemplo, como um pescador semi-analfabeto, que federia peixe para o resto da sua vida, não é? Imagina o Pedro chegando em casa todo dia, e a esposa dele falou assim, pelo amor de Deus, deixa essa sandália aí fora, né? Toma um banho de mangueira ali fora primeiro, que eu já limpei o chão todo aqui da casa. Só entra depois disso aqui, pelo amor de Deus, e toma um segundo banho aqui, para poder deitar na cama aqui, que senão não tem condições. Mas Pedro se arrependeu dos seus pecados, não eram esses, óbvio, né? Seguiu a Jesus de Nazaré, que fez dele um dos maiores nomes da história da igreja primitiva. Está percebendo? Agora, como nós lemos nesse versículo 10, Deus está chamando a mim e a você para uma vida de graça, fé e ação. Então, Deus está trabalhando em mim e Deus está trabalhando em você. Deus está esculpindo, por assim dizer, o caráter dele, o nosso caráter, ou o caráter de Cristo, pelo poder do Espírito, nas nossas vidas. Eu gosto do Hernandes Dias Lopes, ele diz que nesse versículo, foi daí que eu tirei a ideia do poema de Deus, que nós encontramos três P's. O poeta, que é Deus, a pena, que é Cristo, e o poema, que é o homem. Eu achei isso maravilhoso. Então, eu e você somos o poema de Deus. O mesmo poder que tirou você da morte espiritual agora, quer santificar a sua vida para que você possa ser um belo poema de Deus, ou um belo poema para Deus. Então saiba que Deus trabalha em nós, antes de trabalhar através de nós. Deus está nos forjando. Deus trabalhou 80 anos em Moisés, para depois usá-lo. Deus trabalhou 13 anos na vida de José, como eu havia dito, para depois colocá-lo como vice-rei do Egito. Deus treinou Davi por anos no deserto, lembra quando ele formou um bando, viveu um tempo lá, debaixo das perseguições de Saul? Deus treinou ele como um general de guerra primeiro, ele galgou postos, né, até que ele pudesse ser o rei de Israel. Deus treinou o perseguidor Saulo no deserto, por pelo menos uns 2 anos, antes que ele se tornasse o apóstolo Paulo. Então, prove Deus durante o processo. É assim que funciona. Creia que Deus está trabalhando em você agora mesmo. Você e eu somos o poema que Deus ainda está escrevendo. E ainda uma última coisa que eu gostaria de falar para você no versículo 10, que nós somos chamados para a ação. De novo, ele diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós, não é Deus, nós as praticássemos. Então, nesse versículo 10, ainda mais uma lição. Nós não fomos salvos pelas obras, pelas boas obras. Nós fomos salvos para as boas obras. Isso é uma diferença gigantesca. A pergunta que o texto está levantando para a gente é assim, olha, como que a salvação é recebida? E a resposta é essa aqui, olha, somente pela fé. Somente pela fé. Os calvinistas agora vibraram aí no coração, né? Até deu aquela tremida, né? Agora, algo precisa ficar muito claro aqui. Deus pode ver a nossa fé, isso é muito importante. Deus pode ver a nossa fé, mas o mundo só pode ver as nossas obras. Já parou para pensar nisso? Deus vê a nossa fé, porque a fé é uma coisa invisível. Deus pode enxergar.
Mas o mundo não vê a nossa fé, o mundo vê as nossas obras, ou a nossa fé é apresentada ao mundo pelas nossas obras. Percebe? Então o versículo diz que Cristo nos chamou para fazer boas obras que previamente estavam preparadas por Deus. Isso quer dizer que Deus tem um plano para a nossa vida. Deus tem um plano para a vida de cada um. Semana passada eu falei num acampamento de jovens e adolescentes e eu estava dizendo exatamente isso para eles. Você já parou para pensar que Deus escolheu você? Já parou para pensar que você é uma pessoa, você é um indivíduo, você é uma pessoa importante para Deus? Tem quase 8 bilhões de pessoas nesse mundo, mas Deus está olhando para você. Deus está olhando para cada pessoa. Ele te conhece pelo nome. Ele sabe cada momento da sua vida vivido e que ainda você irá viver. Deus tem um plano para a sua vida e Deus quer realizar esse plano em sua vida. Então, nós temos sido chamados e comissionados por Deus. Nós recebemos a salvação de graça. Não tínhamos mérito algum. É como alguém bater no portão da sua casa com um presente e você dizer o seguinte: mas hoje nem é meu aniversário, isso não importa. Eu senti no coração o desejo de dar um presente a você. E você abre aquele presente tão bacana e fica maravilhado com aquilo, de receber este agrado. É o que Deus fez conosco. Mas Deus quer que divulguemos essa nova vida, dando frutos para o reino dEle. Não é para ser apenas para mim. Nós precisamos ser um testemunho vivo do próprio Jesus Cristo. É isso que Ele espera de nós. Nós devemos ser como verdadeiras réplicas de Cristo para esse mundo. Eu quero concluir essa mensagem convidando você a voltar para a história de José do Egito. 13 anos depois dele ter sido vendido pelos seus irmãos, ele os reencontrou, só que agora numa outra posição. O mundo estava com muita fome, e Jacó envia os seus filhos para o Egito, para que conversem com o governador do Egito, porque ele está administrando tudo isso, e vendendo alimento para aqueles que estão com fome. E esse homem era José. Então, agora ele era o vice-rei. E os seus irmãos, seus irmãos não eram ninguém, na verdade. Então, agora José tinha o poder de se vingar dos seus irmãos. Todo o poder, não é mesmo? Era só uma palavra de José, porque o faraó tinha dito isso. Ninguém levantará a sua mão ou o seu pé, se você não deixar que isso aconteça. Bastava uma palavra, e eles poderiam ser mortos, eles poderiam ser presos, eles poderiam ser torturados, e eles poderiam até ser mortos. Só uma palavra de José. Só que José optou pela absolvição dos erros, e optou por liberar perdão. Ele olhou aqueles homens como irmãos, não como famintos, como moribundos, né? Como desgraçados. Olhou como irmãos. Ele acolheu aqueles homens. E ele amou aqueles homens. Ele se revelou a eles. Eu pergunto a vocês, o que, depois de tudo que fizeram, os irmãos de José mereciam? Castigo. O que os irmãos de José receberam de José? Graça. Muito antes de Cristo. Muito antes de Cristo. É assim que a graça faz. Ela custa muito para quem concede, mas não custa nada para quem recebe. Custou muito para Deus, o seu próprio filho. E o que custou para mim? Não custou nada. Eu recebi isso de graça. Então eu penso que nós podemos concluir essa reflexão fazendo um balanço pessoal. Que tipo de obra você tem produzido? Você tem produzido boas obras ou más obras? O pecado ainda atua contra você? Você ainda continua sendo vencido pelos 3 inimigos, o mundo, o diabo, a carne? Como é que está a sua vida? Você já compreendeu que Deus ele quer ressuscitar você dessa morte espiritual e começar uma obra em você, para depois executá-la através de você? Você está tentando alcançar essa graça pelos seus próprios esforços? Ou seja, você está fazendo aí tudo o que você pode para alcançar a bênção de Deus na sua vida?
não vai dar certo. Lembre-se que você não é escolhido por Deus pelos seus méritos, e isso é muito importante. Guarde isso que eu vou dizer. Se você não se lembrar de muita coisa do que eu disse aqui nessa noite, guarde essa, olha. Você não foi escolhido por Deus por causa dos seus méritos. Você foi escolhido por Deus justamente por causa dos seus deméritos. Não é porque você é bom, é porque você é mau. Você não foi escolhido porque você é uma pessoa certinha, correta. Não, você foi escolhido por Deus e amado porque você é um pecador perdido. Você era um pecador perdido. Então, pela graça que você recebeu por meio da fé, começa a multiplicar a vida de Jesus Cristo que está em você. Então não guarde apenas para você, divulgue, essas são as boas novas, propagar o Evangelho de Jesus, para que outras pessoas entendam que elas precisam parar de tentar através dos seus próprios esforços. Deus não está interessado nisso. Deus quer que nos entreguemos de coração. Aí você diz, pastor, mas e tudo isso que a gente faz aqui, isso que você está fazendo agora? Pois é, tudo isso que fazemos aqui precisa ser fruto dessa entrega que aconteceu. Nós fazemos isso porque nós somos constrangidos, e essa é a palavra usada por Paulo em um outro texto. Somos constrangidos por esse tão grande amor, que faz com que no meu coração eu não consiga viver uma outra vida que não seja essa. Eu talvez gostaria de continuar sendo aquilo que eu era antes, as coisas que eu fazia antes. Talvez eu ia ter muito sucesso e não tivesse sido pastor, mas eu me sinto feliz por fazer a vontade de Deus, e eu gosto de quando Paulo diz assim, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho, porque é para isso que Deus nos chamou você e chamou a mim também. Então, não negue o chamado do Senhor na sua vida. Talvez você não vai ser chamado para ser um pastor como eu, mas você está sendo chamado por Deus porque você é uma pessoa especial para Deus, e Ele quer usar a sua vida. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar? Senhor, nós queremos a Tua intervenção, Pai. Talvez hajam pessoas aqui nessa noite que estão distantes do Senhor. Talvez hajam pessoas aqui que estão achando que se fizerem coisas, se forem pessoas melhores, elas vão alcançar o perdão de Deus. Mas talvez elas não entenderam ainda que não é assim que funciona. Elas só precisam se render e dizer, Senhor, eu reconheço que sou pecador, que sou pecadora, e careço demais da misericórdia do Senhor, da graça do Senhor. E o Senhor vai começar essa transformação, e o Senhor vai fazer essa mudança. Talvez hajam pessoas que estão aqui, que estão longe da igreja porque se decepcionaram com a igreja, porque ao longo da sua jornada cristã se tornaram ativistas demais, fizeram muita coisa. Talvez alguns aqui foram à igreja todo dia da semana, participando de um monte de cultos, de um monte de atividades, não tendo tempo sequer para a sua família, para um passeio, para um descanso, achando que isso iria agradar o coração de Deus. Mas isso cansou essas pessoas e elas decidiram abandonar a fé. Que o Senhor restaure a comunhão com o Senhor, esta reconciliação, como dizia em Efésios 1, com Cristo. Entendam novamente que não é nada humano, não é nada que eu possa fazer, mas é o que Cristo quer fazer através de mim. Que a gente possa viver essa vida cristã sóbria. Nos ajuda, Pai, a entender isso. Abençoa a nossa igreja, Pai. Obrigado porque pelo sangue precioso de Jesus nós somos comprados. Nós somos o Teu povo aqui reunidos. Nós temos alegria em servir ao Senhor. Temos prazer em fazer o que fazemos, porque fomos alcançados sem mérito algum. Nenhum de nós que estávamos aqui merecíamos. Sequer eu merecia de estar aqui pregando essa noite, por tudo que já fiz, por todos os pecados que cometi, por todas as coisas erradas que já pensei, por todo o mundanismo que já pairou aqui na minha cabeça, pelo meu coração muitas vezes ardendo pelas coisas deste mundo. Imaginar que o Senhor, na sua graça e misericórdia, alcançou o meu coração e me colocou num lugar tão especial. Eu só posso dedicar a minha vida ao Senhor. E assim é com os meus irmãos aqui também. Eu sei que eles estão lutando com os seus pecados. Muitas vezes eles têm fracassado nessa batalha. Às vezes eles têm perdido a luta para a carne.
neste confronto constante. Portanto, Deus, eu quero pedir que a Tua graça repouse sobre eles, que eles possam se voltar para a cruz de Cristo, onde há o perdão, onde há a remissão dos nossos pecados, onde há a libertação e onde é o lugar que nos chama para viver uma nova experiência com Deus, debaixo de uma nova perspectiva. Deus, trabalha nos corações nessa noite, e que o Teu Evangelho possa ficar aí realmente martelando dentro dos nossos corações, que durante toda essa semana nós possamos continuar meditando nisso, nesta graça maravilhosa que nos alcançou e que quer alcançar a tantos através de nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a ficar em pé, quero convidar a equipe de louvor. Nós vamos cantar uma última canção, mas eu não quero deixar de dizer a você aqui nessa noite, talvez você está aqui conosco e você decidiu entregar a sua vida para Jesus. Por favor, não deixe de anotar isso para nós. Nós teríamos muita alegria em fazer contato com você e falar mais sobre o Evangelho de Cristo Jesus em sua vida. Hoje pela manhã nós tivemos pessoas que se converteram, tivemos pessoas que reconciliaram-se com Jesus. Vi isso pelos cartões, e se você quiser fazer isso, você pode também preencher, você pode entregar para nós. Teremos muito prazer em falar com você durante essa semana. Nós vamos cantar uma canção que fala desse Deus maravilhoso, que nos ama, que nos acolhe. Este Deus, o único Deus que está próximo de nós e que nos ama demais, que entregou a sua vida por nós. Todo poder.